Bom dia. Hoje vamos iniciar o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, nessa oração do dia. E espero que você tenha lido Marcos, o capítulo 1. Esse momento de oração do dia é o momento que Deus fala conosco pelas Escrituras e nós falamos com Deus pela oração. E é importante termos esse diálogo, Deus falando com a gente e a gente falando com Deus, para que cresçamos de modo saudável. Amém? Aproveita, se inscreve no canal e deixa comentário com o seu pedido de oração. Você pode colocar o nome dos seus familiares que você deseja que intercedamos. Fica até o final do vídeo, porque no final que nós temos o desafio para o dia. Todo o aprendizado de Jesus não pode ser acúmulo de informação. Precisa ser ensino para novo hábito, nova vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por hoje. Senhor, nós vamos iniciar vamos iniciar Marcos, e vai ser o capítulo 1. Senhor, fala com a gente, dá-nos direção. Senhor, renova-nos a fé. Senhor, faz com que pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. Senhor, guarda nossa família, guarda-nos. Mantém nossa esperança renovada, nossa fé renovada. Senhor, revista-nos de poder. Em o nome de Jesus, faz desse momento a sós com o Senhor, dessa oração do dia, algo a Deus que nos leve ao crescimento para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Evangelho de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? João Marcos. João Marcos, ele andou com Paulo, o apóstolo, e com Pedro, o apóstolo. João Marcos, em um momento da vida dele, na primeira viagem com o apóstolo Paulo, ele chegou a abandonar a viagem missionária que Paulo e Barnabé haviam sido direcionados pelo Espírito Santo a cumprir. Mas esse homem, que no início ali, pelo menos na viagem missionária, ele não foi perseverante, percebeu-se que ele foi perseverante, foi um grande auxiliar do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo. João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos para uma comunidade de irmãos romanos, de Roma. E você vai perceber que quando ele fala alguma coisa do judaísmo, ele gosta de explicar. Você vai perceber isso. Outra coisa que você vai perceber é que quando João Marcos escreve, e acredita-se que esse é o primeiro evangelho, acredita-se que foi desse evangelho de Marcos que Mateus e Lucas pegaram como documento principal para escrever os seus evangelhos. Na verdade, a gente sabe que foi o Espírito Santo que inspirou todos. Então Marcos escreve de modo, você percebeu? De modo rápido, objetivo. E tem uma outra característica de João Marcos, do Evangelho de Marcos. Marcos mostra Jesus atuando. Você vai perceber que Mateus mostra Jesus discursando, atuando, mas com muitos discursos. O Evangelho de João também, mas Marcos não. Marcos nós não temos grandes discursos de Jesus, mas em Marcos nós vemos Jesus atuando. Sabe o que a gente percebe? A gente percebe que o Espírito Santo usou Marcos para revelar o Cristo servo. O Espírito Santo usou Mateus para revelar o Cristo rei. Mas o Espírito Santo usou Marcos para revelar para nós o Cristo servo. O Cristo que tem a vocação suprema de servir, o Deus que veio servir. E no primeiro capítulo, como é da característica de Marcos, ele é objetivo, ele enxuga, ele já vai direto ao ponto. E do versículo 1 até o versículo 8, ele fala a respeito da pregação de João Batista. Ou seja, João Batista dando testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo 9 até o versículo 11, fala do batismo de Jesus. Está vendo? Tudo enxuto, tudo objetivo, tudo mostrando Jesus atuando. É Marcos enviando para uma comunidade de irmãos de Roma, mostrando que Jesus é o Cristo servo. Para você ter uma ideia, em Marcos, a tentação de Jesus, ele usa somente de 2 versículos, coisa que Mateus usou praticamente de meio capítulo.
Do versículo 14 e o versículo 15, Marcos ele fala do início do ministério de Jesus lá na região da Galileia. Do versículo 16 até o versículo 20, Marcos mostra Jesus chamando 4 pescadores. Do versículo 21 até o versículo 28, tem a cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades da Galileia que Jesus mais atuou. Do versículo 29 até o versículo 31, a cura da sogra de Pedro. Do versículo 32 até o versículo 34, muitas pessoas sendo curadas. Do versículo 35 até o versículo 39, Jesus prega na sinagoga, prega para os judeus. E do versículo 40 até o último versículo do capítulo, o versículo 45, Jesus cura um leproso. Agora, preste atenção. Olha como que Marcos, ele quer mostrar, ele quer revelar, o Espírito Santo quer usar Marcos para revelar o Cristo servo. Preste atenção como que esse leproso fala com Jesus. 40. Um leproso se aproximando de Jesus, lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A lepra era doença incurável. Até hoje, dependendo do avanço da lepra, ela não tem cura para a ciência moderna. Imagina naquela época. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim. Ficou limpo, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. A gente vai ver isso muito no Evangelho de Marcos. O Cristo, o bendito, o esperado, servindo. Para o romano, ele não tem muito interesse em saber dos detalhes da profecia. Ele é um gentil, diferente da comunidade de Mateus, que era irmãos que advieram do judaísmo. E aqui em Marcos, nós veremos nos próximos 16 capítulos, os próximos 15, né? Porque agora a gente já leu um, a gente vai ver o Espírito Santo revelando o Jesus servo, o Jesus que serve. Bendito seja o Senhor. Sabe qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é para você que está me acompanhando. Eu recebi, foi hoje, ontem melhor dizendo, eu recebi ontem uma mensagem de uma das ovelhas que tem nos acompanhado no devocional. Ela disse: pastor, eu estou enviando essa oração do dia para uma amiga, e a amiga está enviando para uma parente lá no Ceará. E ela está enferma. Ela pediu que orássemos. Sabe qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é: ore agora para o Cristo servo. Quem sabe? Ele sabe como faz as coisas. E quem sabe hoje, nesse momento, ele não pode te conceder a bênção ou a graça de você ser sarada. Você que está me acompanhando agora. O desafio de hoje é orar. Orar, principalmente você que está enfermo. Ou você não está enfermo, orar para alguém enfermo agora. O Deus supremo, maravilhoso, bendito, Filho de Deus, veio até nós para nos servir. Ao invés, como ele mesmo disse, vir para ser servido, ele veio para servir. Então nós vamos orar agora, nesse momento, para pessoas que estão em situação de enfermidade. Eu vou orar por você. Se você estiver enfermo, ore por si. E você pode orar por alguém que está enfermo agora, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor usou Marcos para revelar o Senhor como o Cristo, o ungido servo. Senhor, para nós isso é maravilhoso, porque Mateus nos revela o Cristo Rei, Marcos nos revela o Cristo servo. O Senhor é tão grande, tão bendito, tão maravilhoso, mas decidiu servir pessoas
aflitas. Senhor, eu sei que nesse momento tem pessoas enfermas acompanhando essa oração do dia. Ó Cristo, servo, oramos ao Senhor. O Senhor pode, nesse momento, liberar uma palavra de ordem. O Senhor pode conceder, como foi na vida daquele leproso, conceder cura para essa pessoa enferma. Eu oro agora. Essa pessoa que me acompanha, eu oro nesse momento. Senhor, oro também por todas as pessoas enfermas que estão com os seus nomes nos comentários, citados aqui nos comentários. Oramos a Deus, oramos porque confiamos na sua compaixão, como foi o caso daquele leproso. Ele pediu para ser curado e o Senhor disse: eu quero ser curado. E Marcos, o Espírito Santo usando Marcos, disse que isso foi fruto da sua compaixão. Então, meu Senhor, peço a cura para esse enfermo e para todos que estão com os nomes citados nos comentários, nos pedidos de oração. Em o nome de Jesus, amém e amém. Essa é a nossa prática do dia. Orar por um enfermo. E se você está enfermo, ore para si, clamando ao Cristo servo, a Jesus Cristo, que te cure. Como fez o leproso. Ele chegou a dizer: Senhor, se o Senhor quiser, eu tenho fé que o Senhor pode me purificar. E Jesus, cheio de compaixão, disse: eu quero. Bendito seja o nosso Senhor. Aleluia. Deixa nos comentários os pedidos de oração, coloca aí, cita aí o nome das pessoas que você ama e que deseja que oremos, tá bom? Aproveita, compartilha com quem você ama, tá? Vai lá agora, dá um beijo no seu cônjuge, dá um abraço no seu marido, né? Na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, tá? Vai fazer uma caminhada, se você já fez, que bom, vai para o seu trabalho com alegria, chega lá com expectativa boa, chega cheio de gratidão, olha para a vida com os olhos da fé. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tenha um bom dia, viu? Essa foi a nossa oração do dia, para que o dia seja bom, para a glória de Deus. Graça e paz. Deus abençoe.